Ótimo. Então, isso aqui é bom, assim, quando você diz beleza, as pessoas, tipo, que nem, quase como se a gente estivesse numa sala de aula, assim, é quase tão bom quanto. Maravilha, gente, obrigado. Então, aí, o que é o lance? O que vai ser hoje, então, né? Se vocês olharam lá o programa, né, eu tinha pensado em falar hoje, né, um pouco, dar um panorama, assim, a vida e obra do Freud, né? Como é que isso se encaixa aqui nos meus planos gerais para o seminário, né? Então, o primeiro módulo do seminário são essas 10 aulas, né, que a gente vai estar seguindo, então, as conferências introdutórias do Freud. Né? O que são as conferências introdutórias? O Freud, né, era um sujeito extremamente preocupado, a gente vai falar bem disso hoje, né, extremamente preocupado com a divulgação desse negócio que ele inventou, que foi a psicanálise. Né? Então ele era um cara que tinha uma visão assim, uma visão muito né? Ele era muito preocupado com esse lado meio do marketing da coisa, sabe? Assim, tipo, de como né, fazer com que esse troço que ele inventou, né, se difundisse, fosse respeitado, né? Então, em 1917, né, quando ele já estava mais ou menos, bom, quando ele já estava famosinho, vamos dizer assim, né, ele então, 16, 17, ele escreveu as conferências introdutórias, né? Escreveu e proferiu essas conferências, né, para um público aberto de médicos e de leigos, né? Então, o que eram as conferências introdutórias? Era uma espécie de panorama geral, né, do que ele tinha descoberto e inventado, né, até 1916, 17. Né? As conferências são escritas assim, numa linguagem extremamente amistosa. Né? O Freud era um estilista, né, fenomenal, assim, ele sabia escrever. Né? Ele não é daqueles caras que tem questão de desenvolver um estilo próprio que ninguém entende, aí fica aquela coisa de decifração. Não, o Freud era um sujeito, né, que escrevia com clareza, né? Ele tinha esse esforço de escrever com a maior clareza possível, né? E as conferências são especialmente assim, né? Ele escreve as conferências assim, isso, para divulgar para o público leigo. Então, se vocês pegarem o texto para ler, e ele é altamente legível, né? Você não precisa ter formação em ciências humanas, em psicologia, em nada, né? É um texto altamente legível, né? Que não pressupõe conhecimento por parte do leitor, né? Não pressupõe conhecimento nenhum. É muito interessante isso, a habilidade que o Freud tem como expositor. Né? Imagina, né? O Freud inventou ele, né? Diz dele mesmo, e eventualmente isso chegou a ser reconhecido assim, que ele inventou uma ciência nova. Então imagina o esforço que é você explicar uma ciência nova, né? Para quem não sabe nada de nada, né? Para quem recebendo um público completamente leigo. Essa é a habilidade, esse é o grau de habilidade expositiva do Dr. Sigismundo. O cara é sinistro mesmo. Né? Então, então o que a gente vai começar, né, com as conferências introdutórias. Né? Então, qual é o lance? A ideia é a gente passar, fazer esse panorama em cima das conferências introdutórias, nessas 10 aulas. Isso seria o primeiro módulo, né, desse seminário. Né? O que acontece depois? Né? A gente vai ter, então, outros módulos, onde a gente vai, né, e isso aí, eu e o pessoal da formação freudiana, né, estamos conversando isso, estamos detalhando isso nesse momento, né? A gente vai ter, né, encontros temáticos, né, onde a gente vai chamar psicanalistas, né, e autores desse meio, né, que dialogam com a psicanálise, né, para falar dos problemas, os problemas técnicos da psicanálise hoje, né, falar sobre, né, essas questões de, né, doença psíquica, né, que hoje é um troço tão martelado, né, enfim, tratar de temas ligados ao cotidiano e à psicanálise contemporânea. Isso nos módulos seguintes. Né? Então, por isso esse primeiro módulo com esse panorama introdutório, né, sobre teoria psicanalítica. Né? Então, dito isso, né, qual é mais ou menos a estrutura, né, das conferências introdutórias? Não sei se vocês chegaram a abrir o livro, se pegaram, se procuraram, né? Não é um requisito, né, para assistir isso aqui. As aulas serão expositivas e eu não vou estar supondo que ninguém está lendo necessariamente. Né? É claro que provavelmente vai aproveitar mais quem tiver tempo, disposição para ler, não sei. Bom, mas né? As conferências introdutórias, né? Elas têm, na verdade, são três volumes, vamos dizer assim. Né? Então tem as chamadas conferências introdutórias, que são 2 volumes, né? E tem as novas conferências introdutórias que o Freud escreveu, né, quando ele já estava bem velhinho. São de 33, ele morreu em 39, né? Freud é um cara que nasce em 1873 e morre em 1939, né? É um cara que teve essa geração que teve o azar de ver 2 guerras mundiais, né?
Vamos falar sobre isso também um pouquinho daqui a pouco. Mas aí, enfim, então, as conferências introdutórias, que são esses primeiros 2 volumes, né, elas estão divididas em 3 partes. Né? Então, a primeira parte é sobre atos falhos, a segunda parte é sobre sonhos, e a terceira parte é sobre o que Freud chama de teoria geral das neuroses. Né? Então, pois é, justamente. Então, essa organização, né, o Freud já pensa nessa organização de uma forma bem malandra, assim, bem, né, tipo, safa tipo, sempre com essa preocupação muito amistosa e, ao mesmo tempo, interessada, porque, por causa disso, né, eu falei, o Freud tem uma organização malandra, mas é isso mesmo, o Freud tem essa parada, né, de pensar como é que ele vai chegar ao público, chegar ao grande público, saca, né? Como é que ele vai convencer as pessoas de que isso que ele estava inventando é um troço interessante e interessante para todo mundo, né? Então, é isso mesmo, ele tem esse pensamento assim, cuidadoso e malandro de, tipo, pô, como que eu exponho esse negócio? Então, pois é, como que ele começa a exposição dele, então, né? Com os atos falhos, né? Então, atos falhos, sonhos e teoria geral das neuroses. Então, o que são os atos falhos, né? É isso, né? Hoje em dia, meio todo mundo já sabe isso, né? Aqueles momentos em que, né, você troca uma palavra, esquece um negócio, né? A gente vai falar detidamente daqui a pouco. Mas então é isso, quando ele escreve as conferências, ele começa falando, não por onde ele começou, porque o Freud era um médico, né? E ele começa a desenvolver a teoria psicanalítica, né? Tratando de doentes, né? As chamadas AIs histéricas, né? A gente vai falar bem sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele não começa a expor falando das histéricas, né? Ele começa a expor falando do ato falho, que é uma coisa que diz respeito a qualquer pessoa, né? Então, é isso aí, né? O ato falho é de interesse geral. Então, essa preocupação do Freud de chegar ao público geral, chegar a todo mundo, né? Não só os médicos e tal. Mas, pois é, deixa eu... Então, isso é as conferências introdutórias, os primeiros 2 volumes. Aí ele escreve as novas conferências introdutórias, em 33. Por quê? Porque, mais ou menos, né, por volta de 20 e pouco, 22, 1920, 1922, o Freud começa a promover uma grande revisão, né, das balizas do pensamento dele. E aí, em 30 e pouco, ele começa a ver que ele tem que reescrever as conferências, né, para reapresentar a teoria psicanalítica para o público, baseado nesses novos, né, desenvolvimentos aí dos anos 20 e pouco. Né? A gente vai falar sobre isso depois também. São as chamadas, né, 2 tópicas do Freud, né? Tem a primeira tópica e a segunda tópica, né? Então, a primeira tópica está muito relacionada àquele esquema que a gente, né, sei lá, geralmente a gente escuta falar, né, consciente, inconsciente, não inconsciente. Essa ideia do inconsciente, né, é esse primeiro momento da teoria do Freud, né, a primeira tópica, e depois, o segundo momento, é aquele momento do eu, id, né, o ego, id, superego, ou eu, isso e supereu, né? Então, são os 2 grandes momentos. Mas a gente vai falar disso mais detidamente daqui a pouquinho. Já que eu falei de eu, ego, id, isso, essas paradas, né? O que aconteceu recentemente no Brasil, né? A Companhia das Letras, né, está relançando as obras completas do Freud. Antigamente a gente tinha, né, uma tradução, que é uma tradução completamente legível, tá? Que era traduzida, né, a partir da Standard Edition. O que é a Standard Edition? É uma edição inglesa, né, que foi traduzida, ela começou a ser traduzida quando o Freud ainda estava vivo, ele supervisionou essa tradução, né, e a Standard Edition, ela né, era um texto, né, que os caras se preocuparam, né, não em montar um texto absolutamente fidedigno, né, a estrutura do texto do Freud, né, mas eles se preocuparam, né, em fazer um texto tão legível e tão fluido quanto o texto do Freud. Né? Então, ela toma algumas liberdades de tradução. Assim, na minha opinião, assim, não tem problema nenhum. Né? É uma tradução excelente de leitura. Inclusive, a tradução, que é traduzida a partir do inglês para o português, também é uma tradução completamente legível. Tá? Né? Agora, mas bom, aí, né, o mundo da tradução é assim, sempre vai aparecer um cara que vai dizer, não, mas olha aqui, tem um problema fundamental aqui, eu estou falando mal de tradutor, porque eu trabalhei com tradução 10 anos, então eu posso falar, né? Isso, aí aparece um cara que diz, não, olha só, tem esse enorme problema aqui, vamos retraduzir tudo, e aí, bom, retraduz, então está sendo retraduzido, né, pela Companhia das Letras, e aí aí criou-se um probleminha, que é o seguinte, né, vários dos termos fundamentais, assim, da teoria freudiana, né, foram alterados nessa tradução. Então, entre eles, né, a tríade eu, isso e supereu
da tradução nova, antigamente se chamava ego, id, superego. Né? Então, eu fui educado, né, na velha tradução. Então, às vezes eu vou falar id, ego e superego. Assim, mas, gente, é uma questão de palavra, né? Não tem nenhum problema em chamar de um jeito ou de outro. Né? E o outro problema terminológico, né, outra questão terminológica é o problema da recalque e repressão. Né? A tradução nova fala em repressão, a antiga falava em recalque, porque isso, na verdade, é um francesismo. Então, a gente tem aí umas questões de tradução aí no meio do caminho, mas a gente seremos fortes e superaremos essas questões. Né? Mas, enfim, então vamos lá. O que é, então, eu queria falar para vocês, então, sobre da onde vem o Freud intelectualmente, né, nesse período aí de 16, 17... Bom, né, então, 16, 17 ele está escrevendo as conferências. Quando ele escreve as conferências, ele remonta a coisas que ele começou a descobrir, né, em 1895. 1895 é a primeira grande obra do Freud, né, que é o estudo sobre histeria, né, que é uma obra que ele escreve junto com um cara chamado Joseph Breuer, né, e era um médico como ele, né, e é então aí que o Freud se lança, que começa, né, a existir, né, o Freud começa a existir intelectualmente como alguém que, né, está pronto, vamos dizer assim, para inventar a ciência nova da psicanálise. Né? Mas vamos lá, mas quando o Freud, então, começa a inventar esse negócio, quem é ele, onde ele estava, né? Que mundo era esse? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, pois é, né? O Freud nasce em 1856. Pois é, ele nasce em 1856 e o que vigia, quando ele começa a praticar medicina, né? Então ele tem um primeiro período da vida dele em que ele tem uma formação meio humanística, uma coisa meio homeschooling, assim, né? Então ele estuda filosofia, ele estuda com uma galera que está ligada ao Brentano, quem conhece alguma coisa de filosofia, de repente isso vai, né, dar um tom, enfim, já ouviram falar desse nome, né? O Brentano é um cara que trabalha com, né, a turma do Brentano. O que era a turma do Brentano? Um pessoal que trabalhava com um negócio chamado psicologia objetiva, né? Então a ideia da psicologia objetiva, na verdade, eu vou falar muito rapidamente disso, porque isso é complicar o nosso meio de campo, na verdade. O que o Freud vai extrair disso é algo muito mais simples do que o conceito de psicologia objetiva. Mas, bom, né, era a ideia, né, de que a consciência... Bom, uma das ideias fundamentais da psicologia objetiva é a ideia de que a consciência é um ato. Né? O que quer dizer isso? Né? A consciência não é uma entidade. Né? A consciência é um ato. A consciência é um acontecimento. Você tem consciência quando você dirige sua consciência a algo. Né? Então, eu sou consciente quando eu sou consciente de algo. Né? Então, essa ideia, né, o que isso lega de importante para o Freud, né, nessa fase dele pré-medicina de estudos humanísticos? O que isso lega para ele? Né? A ideia de uma experiência de consciência. Né? Isso é muito importante para nós. Né? A consciência, quer dizer, né, então a subjetividade, né, a personalidade humana, né, ela pode ser pensada, uma das balizas para pensar ela, né, é desde o ponto de vista, né, de um ato ou de uma experiência de tomar consciência de algo. Né? Então, isso é mais importante, essa ideia, do que uma ideia que também vigia e que era muito mais antiga, né, que era a ideia de que, né, dentro do ser humano que tem uma espécie de alma, que é uma entidade, a consciência, então, como um ente, uma alma, né, psique. Né? Não é à toa que psique vai ser a expressão que o Freud vai importar para a psicanálise, né? Num diálogo com essa concepção mais substantiva, né, de psiquismo, né, ou de experiência subjetiva, né, ou de existência subjetiva. Né? Então, a alma, que é uma coisa, né, em anteposição a isso, você tem a ideia de que o que a gente tem dentro de nós é uma experiência contínua, são atos de tomar consciência de coisas. Né? Vamos ficar com essas ideias bem por alto, assim. Isso não vai ser tão fundamental para nós, não, mas só para a gente ficar com isso aqui por cima. Assim. Então, pois é, depois dessa fase de estudos humanísticos dele, né, o Freud envereda, né, na medicina. E o que era, né, a medicina na época do Freud em Viena? Né? Pois é, o Freud era um judeu vienense. Né? A família dele não era de Viena, mas enfim, né, a maior parte da vida dele ele passou ali. Então, o que era, né, né, a medicina em Viena? Viena era um dos centros intelectuais da Europa e a medicina, especialmente, era muito avançada na Áustria, né, em Viena, especialmente. Né? O que era, então, a medicina vienense? Né? O que estava rolando em Viena era uma espécie de esforço, né, de se apropriar
né, desde o ponto de vista médico, né, fisiológico, né, do que da teoria evolutiva do Darwin. Então, o Darwin, né, quando o aparecimento do Darwin, né, os escritos do Darwin, são, né, são uma grande virada cultural assim, né, na Europa, né, do 19. Né? As muitas ciências, né, foram demorando décadas para digerir esse negócio. Né? No plano médico, né, em que isso resulta? Isso resulta na seguinte ideia: olha, se existe um troço que é um processo de adaptação, ou seja, né, se as espécies se adaptam, né, uma das ideias fundamentais, muito rápido, né, pinceladas de Darwin, né, se as espécies se adaptam, né, então, né, a gente tem que pensar na fisiologia dessas espécies, né, ou seja, a gente tem que pensar, né, na composição físico-biológica das espécies desde um ponto de vista funcional. Né? O que é um ponto de vista funcional? É isso. Né? Se a gente tem órgãos, esses órgãos servem para algo, ou seja, a gente desenvolveu esses órgãos evolutivamente, ou seja, né, esses órgãos têm uma função e essa função tem que ser desempenhada. Né? A evolução espera de nós, a evolução nos propicia, né, que a gente desempenhe essas funções de forma satisfatória para manter esse indivíduo vivo. Né? Então, isso era uma das bases, né, da medicina de ponta, né, vienense. E é com isso que o Freud vai dialogar. Né? Então, isso deriva num negócio chamado método anátomo-clínico. Né? O que era o método anátomo-clínico? Era você, né, conseguir se você era além de médico, era um cientista sério, né, o que era esperado de você, né, é que você pudesse identificar em cada sintoma, em cada patologia, né, você conseguir identificar uma relação entre a patologia e um órgão, né, e conseguir caracterizar essa patologia como uma disfunção desse órgão. Né? Então, só retornando aqui o raciocínio. Vamos lá, vamos centrar nos seres humanos, né? Apesar de não se aplicar apenas aos seres humanos. Mas os seres humanos são frutos da evolução. A evolução é um processo de adaptação. Né? Esse processo de adaptação significa que, né, a gente desenvolveu um aparelho fisiológico, né, para realizar determinadas funções. Se a gente está doente, é porque alguma dessas funções não tá sendo realizada. E o que a gente tem que fazer é fazer uma ponte entre a doença e o órgão que não está funcionando. Então, toda doença é uma doença de órgão. Beleza? Tá claro essa ideia? Ótimo. Então, pois é, qual é o lance? Né? Alguém quer falar? Não, só uma dúvida, qual que é o nome do método que você falou? É método anátomo-clínico. Né? Anátomo? Clínico. Beleza. Tá. Isso, né? De anatomia e clínica, né? Anátomo-clínico. Então, pois é, toda doença, então, anátomo-clínico, exatamente, isso aí que foi escrito aí, isso. Obrigado, gente. Então, o que acontece? Então, no método anatomo-clínico, o que você tinha que fazer era reportar todo o problema, toda disfunção, todo sintoma, né, a uma disfunção fisiológica, a uma disfunção de órgão. Então, bom, o que acontece, né, na psiquiatria? Né? Na psiquiatria, né, o que você tinha que fazer em tese era, se o sujeito aparecia com um problema, né, de comportamento, né, então, né, desde perda de memória até histeria, né, a gente vai falar um pouco mais do que é isso, né, sintomas como, né, cegueira psicológica, né, imobilidade psicológica. Né, então, o que era isso? Só para, né, eu estou me adiantando um pouco, mas vamos embora. O que era um quadro histérico típico? Né? Porque a histeria, porque eu já falei de histeria várias vezes, né? A histeria, gente, né, era a depressão do século XIX, sacou? Então, essa parada assim, tipo, o que todo mundo tem hoje? Né? PMD, eles mudaram o nome da psicose maníaco-depressiva, né? Virou um outro troço. Eles inventam, a cada poucos anos aí, eles têm que dar uma rearrumada no nome da parada, mas enfim, né? É isso, né? Todo mundo, né, é deprimido, tem distúrbio da atenção. Essas são as nossas grandes doenças de hoje. A grande doença, né, do 19, né, era a histeria, né?
E o que é um sintoma? E isso, né? E a gente poderia, então, entrar numa discussão de, pô, mas por quê, né? Por que numa determinada época as pessoas ficam histéricas e numa outra época as pessoas ficam deprimidas ou déficit de atenção, né? O que acontece, né? Essa coisa do autismo, o que é, né? Então tem uma... Né, é possível, e tem muita gente que faz isso, né? Ter uma reflexão sobre, né, uma espécie de problemas gerais da configuração social, né? Ou seja, como uma sociedade funciona, né? E como os indivíduos adoecem nessa sociedade. Né? Então isso é uma discussão interessante que a gente vai poder fazer mais para frente um pouquinho. Né? Mas, pois é, né? A histeria, o que é um sintoma histérico? O que são os sintomas histéricos típicos? Assim? Então, por exemplo, essa coisa da cegueira psicológica. O que é cegueira psicológica? Né? Era o seguinte, o sujeito chegava no médico, né, dizendo, fiquei cego de repente. Né? Aí, tu fazia nele um teste de dilatação de retina e a retina dilatava. O que é isso? Você chegar com uma luz perto, né? O cara diz, não estou enxergando nada. Tu chega com uma luz perto do olho do cara, aí você observa a retina contraindo. Bom, então ele não está cego, né? Quer dizer, o olho dele está reagindo à luz, né? Então, cego ele não está. Aí, né? E a mesma coisa acontecia, por exemplo, com paralisias, né? Então, o sujeito estava paralisado. Aí tu fazia um teste de reflexo, que nem aquelas coisas de desenho de pica-pau, assim, com aquele martelinho no joelho, né? E aí o joelho do cara, tipo, tuc, tuc, tuc. Então, tipo, pô, esse cara não está paralisado, ele tem reflexo, né? Então, mas ao mesmo tempo ele está paralisado, ele não consegue andar, ele diz que não consegue ver, né? Então, qual era a viagem dos caras, né? Olha, nós somos cientistas, nós somos sérios, nós praticamos o método anatomoclínico, né? Então, se chega aqui um sujeito, né, dizendo que não está conseguindo enxergar, então o que a gente tem que fazer? Tem que achar o problema, a relação entre esse sintoma dele e o órgão. Só que a gente chega no órgão e o órgão está funcionando, porque o olho dele, né, a retina dele reage à luz. Tá fazendo sentido? Então, tipo, pô, então ele não tem um problema no órgão. Se ele não tem um problema no órgão, então ele não tem a doença. Por quê? Porque nós somos sérios e a gente acredita no método anatomoclínico. Né? Então, o que acontecia com essas figuras, com os histéricos? Né? Os histéricos chegavam e, tipo, aí tinha uma hipótese, né? Que a hipótese era, cara, se eles não têm problema no olho, de repente eles têm um problema no cérebro. Né? Pois é, isso aí que a Gisele está falando, diziam que era mentiroso, que as mulheres estavam mentindo, os histéricos estavam mentindo. Mas então, né? O cara chegava com um problema no olho. O cara chegava com não vejo. Aí não tinha problema no olho. A outra hipótese possível era, pô, então ele deve ter um problema no cérebro. Só que aí tem um problema, né? Porque, tipo assim, como é que você abre o cérebro do cara e encontra um problema do olho dele? Não vai rolar. Né? Então, aí o que acontecia? Tinha que esperar o histérico morrer para abrir o cérebro do cara e ver se tinha algum problema. Né? E muitas vezes não tinha nenhum. Né? Abria lá e, tipo, olha, o cérebro dele é igual o cérebro de um cara que consegue ver. Então, assim, ele não tem problema no olho, não tem problema no cérebro, então o problema dele só pode estar onde? Né? No caráter. Né? Então, ele tem um problema de caráter. Então, aquela história, né, era louco / idiota / mentiroso. Né? E uma coisa importante, né, é que a histeria, né, ela começa a ser reconhecida como uma doença prioritariamente feminina. Né? Esse hister, da palavra histérico, né, é o útero. Né? Então, quem era histérico, né, eram as mulheres. Né? Isso, já no século XIX, você vai ter uma galera que vai dizer, não, gente, olha, tem uma porrada de homem histérico também. Gente, eu acabei de falar porrada, eu sou muito desbocado. Desculpa, tá? Pela desbocamento aqui, o curso vai ser censurado para 18 anos. Assim, desculpa. Mas, enfim, é isso. Tinha um monte de... Né, tinha um monte de histérico homem também. Mas, enfim, aí chegava o cara, né, ou a mulher, né, chegava lá e não tinha problema no olho, não tinha problema no cérebro, então era louco / mentiroso / idiota. Né? Pois é. Isso era o método anatomoclínico. Então, assim, na verdade, quando o Freud entra, né, na medicina, né, ele se interessa pela neurologia, né, mas a primeira coisa que o Freud... Então, ele entra de cabeça nesse negócio do método anatomoclínico, do negócio do Darwin, né? O Freud, a vida inteira do Freud, né, ele foi um enorme, né, entusiasta, né, de um conhecimento científico rigoroso. Né? O Freud adorava esse negócio, né? Adorava essa coisa de método científico, de ter um discurso que tinha cara de ciência. Né? A palavra ciência, né, é exaustivamente repetida, né, na obra dele. Né?
e os discípulos imediatos dele, né, vão ter a maior, né, preocupação em manter esse negócio da imagem de ciência, da psicanálise, né? Então isso é um troço muito importante. E quando ele entra, né, na medicina, ele não quer trabalhar a princípio, né? O lance dele não é tipo curar ninguém, não. Ele até entra no hospital lá. Mas quando ele arruma um trabalho laboratorial no hospital, a parada dele é simplesmente estudar o nervo de um peixe, né? Ele pega uma espécie de peixe lá que tem um nervo pronunciado, né? E aí ele começa a estudar, né, a evolução anatômica desse nervo lá na espinha dorsal do peixe. Né? Isso aqui é o primeiro Dr. Freud. Né? É um cientista evolutivo, está estudando a evolução, né, fisiológica, né, nervosa dos peixes. Né? Então, muito bem. O que acontece, né, com o Dr. Sigismundo, né, nesses primeiros anos de pesquisa dele? Né? Ele conhece a Martha Bernays, né, e se apaixona perdidamente. Então, eles se apaixonam. Eu estou encurtando a história, né? A gente podia aqui ficar contando anedotas, né, da biografia do Freud, mas tipo, né, vou vencer essa tentação e vou me focar nos conceitos. Mas enfim, ele conhece a Martha Bernays, né, eles se apaixonam. E qual era o lance? Né? Ele queria casar com ela, né? Eles decidem que eles não vão ter relações sexuais antes de casar, né? Que não era uma coisa incomum, né? Mas eles meio concordam com isso, né? E aí, então, eles estão desesperados para casar, porque, pelo jeito, eles tinham uma atração sexual, era um elemento importante do apaixonamento deles, né? E aí, então, ele quer casar com ela, só que ele é um pobre pesquisador de nervo de peixe. Né? Isso não, vamos dizer que isso não inspira muito respeito ao pai da Martha Bernays. Né? O que é esse pesquisador de nervo de peixe? Onde isso vai levar esse rapaz? Né? Então, ele começa, né? E é isso mesmo, gente. Isso é um elemento muito interessante. Eu estou zoando um pouco, né? Mas esse é um elemento interessante assim, da trajetória do Freud. Né? O Freud é um cara, né, que, para quem o desenvolvimento científico, né, sempre foi intimamente ligado a um projeto pessoal. Né? Assim, essa coisa assim, tipo, Dr. Freud, este gênio da ciência, né? Este sujeito abnegado, que dedicou sua vida ao saber e tal. Beleza, né? A gente pode cultuar a personalidade, beleza, mas assim, na biografia dele chama muita atenção essa preocupação meticulosa dele, né? Nesse primeiro momento, em tipo, uma coisa muito simples, ganhar dinheiro. Ele tinha que ganhar dinheiro. Né? E isso, né, esse lance, né, a importância desse ganhar dinheiro, né, como uma parte da vida como um todo. Né? Ganhar dinheiro não foi um elemento isolado. Né? E isso, gente, né, levando essa parada a sério, né, isso vai dar, sabe aonde? Isso vai dar lá naquela exigência tão conhecida e muitas vezes vilipendiada de que a análise tem que ser paga. Né? A análise tem que ser paga, né? A origem desse pensamento, né, em certo sentido, no sentido, bom, se a gente quiser dar uma interpretação biográfica para isso, né, é mais do que biográfica, mas, né, tem esse sentido, né, nesse componente importantíssimo e fundamental que a ambição pessoal do Freud teve no desenvolvimento da psicanálise. Né? A ambição pessoal não é uma espécie de apêndice da ciência, ela está incorporada. Né? Então aí tem toda uma discussão, né? Tem toda uma discussão sobre, né, isso, empenho pessoal, né, a energia psíquica que você deposita em alguma coisa, né, o dinheiro e a simbologia do dinheiro, o significado erótico do dinheiro, tudo isso. Né? Então a gente vai, estou só soltando aqui uns teasers, a gente vai falar disso mais detalhadamente mais para frente. Mas enfim, então, pois é, né, o Freud quer casar, nervo de peixe não vai levar ele a lugar nenhum. Então ele começa a entrar numa, né, de que ele tem que pesquisar alguma coisa, né? Oi? Oi, você quer falar alguma coisa? Sim, você já viu aquela série Freud? Vi. Tem algum fundo de verdade ali? Olha, eles pegaram detalhes da biografia do Freud e botaram completamente fora de contexto, assim, mas sei lá, não. A resposta curta é não. Nada, quase nada. Tem uns detalhes assim que eles evocam para construir a narrativa, mas a narrativa em si não tem, né, tem pouquíssimo a ver com a vida dele, assim, quase nada, vamos dizer assim. O nome do personagem, vamos lá. Né? Mas, enfim, pois é,
Aí, então, o nervo de peixe não vai dar dinheiro, mas ele a princípio, diz assim, cara, eu vou me meter em alguma pesquisa, eu tenho que fazer uma grande descoberta. Né? O que vai me tornar um médico famoso é uma grande descoberta científica, porque ele pensa, né? Pô, vou ter que clinicar, porque eu quero casar, né? Então, eu vou clinicar, vou ganhar dinheiro, vou ter a minha prática, né? O meu consultório privado, né? Assim, a família da Marta Bernardes vai me aceitar, eu vou casar com ela, mas, bom, uma forma de me deixar... uma forma de me deixar famoso, de vez em quando eu vejo o chat de vocês aqui e fico rindo por dentro. Mas, enfim, uma forma de ficar famoso, então, é ter uma descoberta científica. Que descoberta eu posso ter? Pois ele larga o nervo do peixe, que ele tanto amava, né? E a primeira coisa que ele vai pesquisar é uma outra coisa que ele amava muito, que é cocaína. Né? Então, ele começa a pesquisar, né, usos medicinais da cocaína. Né? Então, ele se mete nessa coisa da pesquisa da cocaína e tal. Né? Pois é, risos. E aí, então, nesse caminho, né, de pesquisa, né, para ficar famoso. Né? Gente, eu estou falando isso assim, não é para zoar o plantão, não. O Freud é um cara admirável pra caramba, mas esse que é o negócio, né? Como que essa ambição pessoal é um componente disso que torna ele, né, admirável. Muito bem. Então, mas aí o que acontece, né? Qual é o que desvia ele, né, desse bom caminho que ele estava, que era fazer essa pesquisa científica e ter uma grande descoberta, né? O que desvia ele disso, né, e transforma ele no futuro inventor da psicanálise, né? Então, quem desvia ele é o tal do Joseph Breuer, que eu mencionei ainda há pouco. Né? Então, o Breuer era... Porque qual é o lance? Né? O Freud é um médico, né? Ele é um cara, né, que tem boas notas, que tem uma boa projeção intelectual, é um cara que é reconhecido pelos professores, né? Só que, bom, tem um probleminha, né? Ele é judeu, né? Então, então o fato dele ser judeu, né, restringe a clientela dele, né? A princípio, né, quem se consultava com os médicos judeus eram judeus. Então, uma das coisas que ele faz, né, é se aproximar, né, do Breuer. Né? Ele se aproxima do Breuer, que era um médico judeu famoso, né, e que tinha uma peculiaridade. Né? Ele era famoso num determinado nicho. Né? E qual era esse nicho? Justamente, né, o tratamento, né, das histéricas. Desculpa, é importante falar sobre o quê? Oi. Importante você falar sobre a questão judaica, óbvio. Uhum. Isso é fundamental para entender o Freud e o contexto dele e o que ele estava pensando. Pois é, e isso terá consequências muito importantes para a história do movimento psicanalítico mais tarde, porque, sim, sim. Enfim, na Segunda Guerra, tudo que vai acontecer em torno desse, né, disso que vai ser taxado de, né, uma concepção semita de psiquismo, né? Uhum. Isso dá problema para ele, né? Mas, pois nesse primeiro momento, então, o problema ainda é um problema muito mais prático, que né, tipo, como é que eu consigo cliente? Ele se aproxima do Breuer, e o Breuer tinha, então, essa especificidade, né, que era, né, ele tratar das histéricas. Né? Ele era um dos poucos médicos, né, que era respeitado no meio judaico, né, justamente por fazer esse trabalho. Né? Então, qual é o lance? Com o que o Breuer trabalhava? O Breuer trabalhava com um negócio chamado, né, método catártico. Né? Método catártico. Então, o que é o método catártico? O método catártico, né, ele era, né, basicamente, descritivamente, né, eu vou começar falando descritivamente, aí eu vou remontar um pouco a história desse método, e aí vou falar mais em termos mais teóricos da coisa. Descritivamente era o seguinte: você hipnotizava o paciente, né, quase sempre a paciente, né, porque é esse lance da histeria, né? Então, tu hipnotizava a paciente, né, através da paciente, através da hipnose, você chegava a memórias, né, e através dessas memórias você, né, acessava, e ao acessar essas memórias, você despertava emoções na paciente, e quando essas emoções eram revividas, né, os sintomas desapareciam. Né? Então, vou falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, mas
Isso, gente, é bem esquemático, tá? A gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo, mas vamos lá. Né? Porque é aquilo, né? A gente começa a falar em hipnose, né? Quando eu comecei a ler esse negócio, há 20 anos atrás, né? Era aquilo, hipnose. Sabe o que vem na minha cabeça até hoje? É aquela, sabe, desenho do Pica-Pau? Aquele personagem que é o... Ah lá, ó, o cara sacudindo a cabeça. Exatamente, ele pensou na mesma coisa. Então é isso, né? Aquele desenho do Pica-Pau, que o Pica-Pau ficou com aquele olho assim, e o crocodilo fica, tipo, hipnotizando ele. Pois é, então esse negócio da hipnose, né? É difícil pensar nesse negócio hoje, seriamente. Então, é muito difícil pensar nesse negócio seriamente, né? Mas é isso. Os caras usavam esse negócio funcionava, e bom, esse negócio funciona, né? Isso existe, né? Mas vamos lá. Então, muito por alto, né? A parada era que hipnotizava o paciente através da hipnose. O cara se lembrava de coisas, quando ele se lembrava de coisas, ele vivia emoções. Quando ele vivia essas emoções, né, com muita intensidade, os sintomas desapareciam. Então, o que era isso, né? Provavelmente, se o cara tinha, por exemplo, o cara ou a moça tinha uma cegueira histérica, né, a memória ia ter alguma coisa a ver com um evento visual, ou uma coisa que ela viu, né? A gente vai ver isso detalhadamente, né? Mas a parada, então, era, né, fazer a hipnose, buscar uma memória e a memória liberar um afeto. Da onde vem esse método? Pois é, porque a hipnose, quando o Breuer começa a trabalhar com hipnose, né, a hipnose já era usada terapeuticamente há um tempão. Então, você teve uma onda, né, de emprego terapêutico da hipnose, né, no século XVIII. Né? E no século XVIII, né, final do XVIII, início do XIX, né, tinha uma figura, né, que era uma figura que ficou muito famosa, né, foi uma espécie de estrela médica, né, que era o Mesmer, né, o Franz Mesmer, né, que era um hipnotista, né, polonês, mas, bom, de origem alemã, sei lá, né, bom, que fala alemão. E ele e qual é a parada, né? O Mesmer, ele tinha esse lance, né, de que todos os hipnotistas famosos, né, desse período vão ter, que é uma coisa meio espetaculosa, sabe, né? Dos caras meio vou escrever. Franz Mesmer, né? Então, os hipnotistas, né, tinham essa coisa meio espetaculosa, né, de envolver o trabalho deles numa espécie de aura mágica, assim, né, meio coisa do Pica-Pau mesmo. Então, o Mesmer, né, ele fica famoso por causa do seguinte, porque tinha uma pianista, tem um filme, né, sobre isso, que, sei lá, um filme de uns 2 anos atrás, né, que aparece essa relação entre ele e a pianista, né, uma pianista muito famosa, né, ela fica com um sintoma histérico típico, que é uma coisa na mão, né, uma paralisia na mão, uma espécie de, né, cãibra permanente na mão, né, ele hipnotiza ela, né, e ela lembra de um troço, né, quer dizer, na verdade não, gente, falei besteira, não. Mas o que acontece? Quando o Mesmer, aí é que está o pulo do gato, é aí que eu queria chegar, né, o método hipnótico do Mesmer, né, é um método sugestivo. Então, o que era isso, né? Você hipnotizava o cara ou a moça, né? E aí você estabelecia isso que eles chamam de relação magnética, né? Porque se acreditava que tinha ali, né, uma coisa eletromagnética acontecendo, porque é um período, né, é essa virada de século aí, que é o período das grandes descobertas científicas. Então, tu começa a ter essa ideia de que tem uma energia, que é invisível, papapá, né? Então, aí os caras colocam o hipnotismo na conta dessa energia. Então, você vai lá, né, exerce, né, poder magnético em cima do paciente, e aí, através desse poder magnético, você dá uma sugestão para ele. Então, é a sugestão hipnótica. O que é sugestão hipnótica? Você estava cego, agora você não está mais. Você estava com a mão imobilizada, agora você não está mais. E aí, a mão do cara desimobiliza e o cara começa a ver, né, quando dá certo a hipnose. Né? Então, pois é. O negócio do recalque não tem muito a ver com isso, não, na verdade. A gente vai ver tem a ver, mas não muito. A gente vai ver o desenvolvimento disso. Porque, olha só, então, nesse primeiro momento, né, quer dizer, quando a gente está no século XIX, né, a hipnose tem esse uso terapêutico passado que dizia respeito a essa coisa da sugestão. Né? Quem era o grande nome disso, vivo, na época do Freud? Né? Era um sujeito chamado Charcot, que era um francês, né? Era um médico francês muito famoso, né, que explorava ao máximo o lado espetaculoso da hipnose. Né? Então, o que é que o Charcot fazia?
O Charcot, pois é, ele fica tão famoso que ele convence a prefeitura de Paris a dar um hospital para ele, né? O Charcot fazia umas soirées, né, uma espécie assim de encontro social na casa dele ou na clínica, né, em que ele chamava personalidade da alta. Olha que coisa curiosa, gente, né? Personalidade da alta roda, assim, os ricaços da cidade, né, os ricaços de Paris, os intelectuais, né, eram convidados para esses eventos, né? E nesses eventos o que acontecia? O Charcot fazia curas públicas, né? Então, tem um monte. E isso aí era um troço assim, que era uma soirée que bombava, era um programaço, assim, e ver o Charcot fazer a magia hipnótica dele, assim, né? A alta sociedade ia na parada. Então você tem um monte de croquis, né? Tinha esse lance do croquis da época, né? Que era aquela coisa do jornal, né? Que o cara eram uns desenhistas que faziam os desenhos rápidos, né? Então tem um monte desses desenhos rápidos, não tinha foto, né? Então é um monte desses desenhos rápidos, assim, os croquis das sessões hipnóticas do Charcot, né? Então, tipo, como é que eram essas sessões hipnóticas? Então o Freud narra uma, né? Quer dizer, o Freud fala de uma, né? E aí se reconstitui biograficamente depois dessa sessão, né? Então essa sessão o que acontece é o seguinte, né? O Charcot faz uma pequena exposição antes, né? E a exposição dele é nos seguintes termos. Ele diz assim, olha, a histeria, né? Todo mundo sabe o que é histeria, né? A histeria não é uma doença física, né? A histeria é uma doença da alma, né? Não é maldade nem idiotice, né? Ou seja, o histérico ou a histérica não é nem mentiroso nem mau caráter, né? Ele tem uma doença do espírito, né? E eu vou provar isso para vocês. Aí ele fala um pouco sobre isso e aí entra no palco, né, no palquinho dele lá, né? Entra, né, um paralisado histérico, um cara que não consegue mexer as pernas e uma figura com cegueira histérica, uma moça que não consegue ver, né? Então aí todo mundo vê aquela mulher, né, que não consegue ver, com aquele olho fixo, e o cara se arrastando lá, com muleta, e o caramba sendo carregado pelos enfermeiros, sentam o sujeito lá na cadeira, né? E aí o Charcot hipnotiza os caras, né, com os passos lá, então tem essas coisas do toque, tem uma coisa de manter um ritmo, né? Tem uma coisa de estímulo visual, tem um estímulo vocal e tal, né? Então você vai lá e hipnotiza, o Charcot ia lá, hipnotizava os caras e tirava, removia os sintomas. Aí o sujeito que estava paralisado anda, né? E a moça que estava cega vê, né? E aí todo mundo da plateia, ó. Mas o Charcot não contente, o que ele fazia? Ele dizia, não, espera aí, a minha demonstração não acabou. Agora eu vou provar para vocês que a doença histérica, né, é uma doença, né, do espírito. Aí ele sentava as figuras de novo, e aí, através de sugestão, ele criava um sintoma nas figuras. A figura que era cega e voltava a ver, ele deixava ela com a perna paralisada. E o cara que era paralisado, tinha voltado a andar, ele fazia o cara ficar cego. Então ele retirava os sintomas e produzia os sintomas. E todo mundo, né? Então, pô, era um evento essa parada, né? Era isso, era o circo era o circo da hipnose e da histeria do Dr. Charcot. Mas ele alcança, né, notoriedade, né, e uma alta respeitabilidade científica, né? Então ele é um cara que é reconhecido no tratamento da histeria em Paris, né? Tem esse hospital, ganha esse hospitalzinho para ele, né? O Freud vai lá, fica muito impressionado com a demonstração, né? E aí, pois essa é a época em que ele está se aproximando do Breuer. Mas o método do Breuer não é mais sugestivo exatamente, né? Como eu estava dizendo para vocês, a parada do Breuer, né? O Breuer herda essa coisa do método catártico, né? Que é como o Breuer chama, né? Um sujeito chamado Jacob Bernays, que é parente da Martha Bernays, porque o Freud se apaixona com aquele caso, por coincidência, né? São esses, né? Classe média é um morro, né? Não tem essa coisa? É isso. Em Viena, do início do século XX, já era também, do final do XIX também. Era um grupinho, são 5 pessoas, todo mundo se conhece. Mas então, esse cara, né? O Jacob Bernays era um sujeito que era um médico, né? Que ele ia buscar lá em Aristóteles a ideia, né, da importância da catarse. Né? Então, muito rapidamente, né, o que é catarse no Aristóteles? Né? Então, Aristóteles é um filósofo grego lá da antiguidade. Né? Então, qual era o lance? Né? Bem resumidamente, né? O Aristóteles fala de catarse, né, em especial, né, quando ele fala, né, da tragédia, né, da tragédia grega, né, da obra de arte trágica, né, do espetáculo trágico. Então, né, o espetáculo trágico o que acontecia, né? As pessoas iam lá para ver
tragédias, né, para ver aqueles fragmentos daquelas vidas, né, com intensas emoções, intenso sofrimento, contradições, etc., né? E aquilo despertava nelas emoções fortíssimas, né? E aí homens respeitáveis se descabelavam, né? As grávidas pariam, né? A descrição de um espetáculo trágico é isso, é de emoções fortíssimas, né? E ao longo da antiguidade, da Idade Média, vai ter toda uma discussão da função terapêutica disso, né? Botar é o que hoje vulgarmente a gente diz assim, gente, pô, eu tinha que botar para fora, né? Então dancei muito, ou né, vi aquele filme, chorei tudo que eu tinha que chorar, uma parada dessa, né? É o que a gente tem isso bem intuitivo, né? Pois é, né? Do que a gente está falando, uma teoria sobre isso, né? Então, que o Bernays, o Jacob Bernays, ia pegar isso lá no Aristóteles, juntava com a parada da hipnose, e o Breuer, né, é um cara que sistematizava isso, né? Fazia um método hipnótico catártico, né? Você fazia o quê? Você hipnotizava, não para sugestionar, não para dizer para o cara, né? Eu, por passe de mágica, removo seus sintomas. Não, não era isso, né? Ele usava aquilo para aproximar o cara, né, de memórias que estavam por trás do sintoma dele, né? Então, é aí que o Freud entra. Ele começa a trabalhar com o Breuer. Para encurtar a história, né, o que é, né, eu vou falar para vocês, então, para encurtar a história, do primeiro grande caso, né, que torna o Freud, né, famoso cientificamente, né, que torna o Freud cientificamente famoso, né, e clinicamente reconhecido. Né, que caso é esse? É o caso que fica conhecido como Ana O. Né, a Ana O é uma figura chamada, o nome de verdade dela depois se soube, né, toda a área de público saber, é Berta Pappenheim. Né, a Berta Pappenheim, ela é um personagem interessantíssimo, assim, porque, né, Berta Pappenheim, paciente de Freud, né, tipo nada, né, ela foi muito mais do que paciente do Freud, né, ela foi, na verdade ela é uma figura, né, que é uma protagonista, né, da primeira configuração feminista do movimento sionista, né, então ela é uma feminista, tipo, fodaça, assim, bom, falei fodaça, desculpa, gente, mas é isso, ela é uma feminista muito reconhecida, né, que legam, né, enfim, é isso, é essa personagem. E o papel dela, né, na invenção da psicanálise também é desmerecido. Né? A psicanálise, né, eu vou deixar essa tese aqui, vou voltar a isso daqui a pouquinho, mas a psicanálise, a grosso modo, quer dizer, a rigor, né, a psicanálise é uma invenção conjunta da Berta Pappenheim, né, com o Breuer, que o Freud percebe. É basicamente isso. Né? É claro que isso é uma interpretação meio tipo, problemática, né? Pedro, escreve um artigo sobre isso para provar isso, né? Bom, enfim, depois, né? Mas bom, né? Eu quero lançar essa ideia, né, para vocês. Assim, né? Tem algo aí, né? Vamos falar sobre isso depois, daqui a pouquinho. Né? Mas eu queria conversar um pouco, né, sobre o caso da Berta com vocês. Então, para a gente, né, falar de uma vez por todas sobre isso, né? Sobre o que é, né, a histeria. Gente, chegou, deu 1 hora. Vamos dar, já que eu estou num momento de transição aqui mesmo, vamos dar uma pausinha? Sim, não, sim, alguns dizendo sim. Vamos? Quanto tempo, mais ou menos? Uns 10 minutos? Beleza. Beleza. Então tá, então vamos dar uma pausa aí, a gente vai no banheiro, toma uma água. Né? Ok. Então tá, 10 minutos, aí eu falo da Berta Pappenheim. Lembrem-se de pensar em perguntas, né, para fazer no início do próximo bloco.